Seguindo agora aqui com o desenvolvimento da parte da tabela, o nosso banco já está criado. Então agora aqui eu posso saltar duas linhas para baixo e posso agora iniciar a criação da minha tabela. Para criar a tabela, o comando é bem parecido. É um create também, só que agora ao invés de database, eu vou digitar o table, né, que é tabela. E aqui na frente eu coloco agora qual é o nome da minha tabela. O nome da minha tabela é funcionários. E aqui agora eu abro, fecho parênteses e dou um ponto e vírgula. Dentro aqui de parênteses eu vou saltar duas linhas e todo o comando, que é a definição das colunas, ele tem que ficar dentro desses parênteses aqui. Toda vez, seja para criação de coluna ou para estar inserindo dados à coluna, você utiliza esse parênteses, né, para poder todo o conteúdo que tiver ali dentro é algo que você está criando ou adicionando. Então esse aí é um padrão do SQL para criação ou para inserir, né, dados. Então agora aqui, ó, eu estou criando uma tabela com o nome funcionários e aqui dentro agora eu vou estar passando os valores, que é o nome das colunas, o que corresponde ao nome das colunas, o tipo que essa coluna vai ter, seja um int, um float, ou no caso o char, né, que seriam os caracteres, ou data, enfim, tem vários tipos aí na linguagem SQL, assim também como tem na linguagem que você estiver utilizando. No nosso caso aqui é o Java, né? Então você também tem a determinação dos tipos. E aqui, por exemplo, para eu estar criando a minha primeira coluna, sempre quando você for criar suas colunas, elas obrigatoriamente têm que ser as mesmas colunas que você vai ter lá no teu formulário, né? Então cada uma dessas colunas aqui que a gente criou, ó, nome, sobrenome, ano de nascimento, CPF, RG e aí por aí vai, até o final aqui, estado, todas elas você também tem que criar lá no teu banco de dados. E tem uma coluna que não necessariamente você cria no teu formulário, mas que por padrão é bom que tenha na tua tabela, que é a coluna chamada ID, ou tem gente que usa aí número, ou código, ou enfim, qualquer outro. Essa coluna ID, ela vai ser uma coluna de autoincremento, ou seja, ela vai adicionar os valores nela automaticamente, são valores numéricos, né? Então eu vou estar usando aí o tipo int, e aqui eu coloco aqui, ó, auto, só aguardo, ele já aparece aqui o comando para mim, autoincremente. O que eu estou dizendo aqui? Que eu vou ter uma coluna que ela vai ser do tipo números inteiros e que ela vai ser incrementada sozinha, ou seja, eu não vou estar passando dados para ela. Toda vez que eu cadastrar um novo funcionário, que eu adicionar uma linha ao meu banco, a minha tabela, né? Esse ID aqui automaticamente vai começar a ser acrescentado a partir do número 1. Então, o primeiro funcionário cadastrado vai receber o ID 1 e assim sucessivamente até o último. Eu posso deixá-lo aqui como autoincremente, porque a finalidade que eu quero é essa, mas eu também poderia, né, na hora que eu teria que criar um campo aqui no meu formulário, e da mesma forma que como eu estaria inserindo o nome, o sobrenome, eu também iria ter que inserir qual é o código desse funcionário. Mas convenhamos, isso não é viável porque vai chegar um determinado momento que você não sabe mais qual é o código que você parou, qual foi o último, ou você vai ter que ficar sempre consultando. Então, por isso que normalmente no campo ID você define ele como autoincremento. E assim você fica despreocupado e o próprio banco de dados é quem vai inserindo esses valores lá. Agora aqui para baixo eu vou estar criando o meu segundo campo, que nesse caso aqui vai ser o nome. O tipo dele é o varchar, eu abro e fecho parênteses e aqui dentro eu vou definir, eu vou colocar o valor aqui primeiro e depois eu vou explicar passo a passo o que eu fiz. E vou dizer aqui, ó, not null, e coloco uma vírgula aqui de novo. O que eu estou passando aqui nesse comando? Ó? Eu estou criando uma coluna de nome com nome, né? Desculpa aí a repetição da palavra. Do tipo varchar,
que corresponde aí ao char na nossa linguagem, né, Java, já que lembrando, eu não sei se eu falei isso em outros vídeos, mas em Java você tem lá um método string, tanto que quando você utiliza ele para criar um atributo, você veja que você coloca o S em maiúsculo, né? Ele não é em minúsculo. Porque o string no Java, na verdade, ele não é um tipo, ele é um método. O tipo em Java é sempre o char, que no caso ele seria caractere por caractere. Aí o método string, ele possibilita aí usar uma cadeia de caracteres ou uma coleção, né, que seja, enfim. Mas o tipo string no Java, na verdade, ele é um método, ele não é um tipo. Então, cada linguagem SQL, você não tem o char, né? Quer dizer, você até teria o char, só que o varchar, ele é a representação da mesma coisa do string. Quer dizer que ele é uma cadeia de caracteres. E aqui dentro eu estou passando ele como parâmetro que ele vai aceitar, dentro dessa coluna nome, o máximo de 40 caracteres. Eu poderia aqui colocar 2, 20, 100, 1 milhão, tanto faz. Mas você define o máximo que ele vai estar recebendo de caracteres são 40. E por que isso? Primeiro, porque aí se você delimita, né, a quantidade, você ocupa menos espaço na memória, na execução do teu software, e também na hora de fazer aí busca, pesquisa e tudo mais, a quantidade de limitação de caracteres evita aí uma pesquisa muito extensa. Fora que você padroniza, né? No caso, vou te dar um exemplo mais claro, CPF. CPF a gente sabe que você tem lá 11 caracteres, se for só números, e se acrescentar o ponto, ponto e o traço, ele vai para 13. Então, assim, perdão, vai para 14, né? 11 no caso mais 3. Aí você poderia já pré-definir aqui que o máximo é 14 caracteres, porque assim você evita que a pessoa possa digitar mais do que isso. Então, na hora que a pessoa começar a digitar, ele já não aceita. E aqui na frente, esse comando not null, ele quer dizer que essa coluna aqui, ela é obrigatória o preenchimento. Ou seja, ela não aceita ficar vazia. Veja que aqui no planejamento dessa tela, eu coloquei o asterisco aqui na frente do nome, indicando que os campos que têm um asterisco são obrigatórios. Só que isso aqui no layout é apenas simbólico, né? Porque se não houver comando nenhum restringindo, o fato de ter um asterisco ali indicando que o campo é obrigatório não vai dizer nada. Então você faz isso de duas formas, fazendo as duas formas literalmente, ou pelo menos uma das duas. Você pode fazer essa limitação no teu próprio código, você vai lá e determina que esse campo não pode ficar vazio, e aí se ficar vazio gera uma mensagem de erro para o usuário, ou também você pode fazer isso no banco de dados, que é o que eu fiz aqui, ó. No meu banco de dados eu também estou especificando que esse campo não pode ficar vazio. Então, se a pessoa tentar salvar esse valor sem preencher aqui, ele vai estar dando um erro e vai gerar uma mensagem aqui para a pessoa na hora que eu criar lá o meu comando SQL. Então, basicamente é isso. O restante aqui dos comandos são todos repetição. Eu vou estar pausando o vídeo para não ficar muito longo. Depois eu já venho com todos os comandos criados. E aí eu vou explicar passo a passo o que foi cada um deles e por que eu fiz dessa maneira, para que fique aí de forma compreensível para vocês. Tá? Então eu vou estar dando uma pausa no vídeo aqui e já volto com a minha tabela preenchida, porém sem executá-la. Vou deixar para estar executando junto aqui no vídeo.